Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra de Atleticano. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Christian, que além de Cruzeiro atraiu interesses de Vasco da Gama e Fluminense, Lucas Halter e Guilherme Bissoli, que podem estar a caminho do Goiás, e também a gente vai dar mais uma passada pelo projeto esportivo do Atlético, aproveitando a forma como o clube tem tratado as suas categorias de base nesse finalzinho de 2022. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre esses três assuntos. Primeira informação do vídeo desta terça-feira: Lucas Halter e Guilherme Bissoli podem reforçar o Goiás para a temporada 2023. Halter, que já defendeu o Esmeraldino no último Campeonato Brasileiro, foi bem e é valorizado pela diretoria do Goiás, tem interesse em jogar mais uma temporada lá em Goiânia, e o Atlético não deve oferecer grandes resistências a essa permanência do jogador por empréstimo lá no clube do estádio Serra Dourada. Bissoli, por outro lado, tinha tudo para reforçar o Vasco na temporada 2023. Havia uma aprovação da 777, a empresa que adquiriu a SAF do Vasco da Gama, para que o Cruz Maltino contratasse o jogador em definitivo, e essa era a grande intenção do Atlético, uma venda em definitivo para capitalizar com a boa fase que o jogador viveu na última temporada. Porém, o técnico Maurício Barbieri, recentemente contratado pelo Vasco, acabou vetando a contratação do Guilherme Bissoli, e o clube carioca desistiu da operação. Nesse contexto, o Goiás se apresentou como possível interessado, só que condições econômicas impedem o clube, lá da capital do estado de Goiás, de adquirir os direitos econômicos do Bissoli. Por isso, os clubes estudam a possibilidade de um empréstimo com a prorrogação do contrato do Bissoli, que terminaria em 31 de dezembro de 2023, para que o Atlético não perca o jogador de graça ao final do período. Sobre o Lucas Halter não tem muito o que ser dito, um jogador que surgiu com muita expectativa por ter passado pelas categorias de base da seleção brasileira, mas que acabou se perdendo em algum momento, inclusive em questões extracampo, se queimou muito com a torcida, e acho que são pouquíssimos os atleticanos que gostariam de ver o jogador de volta na Arena da Baixada. Então faz todo sentido essa permanência do Halter em Goiás, e o Atlético aguarda uma oportunidade para negociar em definitivo o jogador e encerrar a sua passagem pelo Caldeirão. Um caso não muito diferente do Guilherme Bissoli, que o Atlético trouxe das categorias de base do São Paulo. Teve alguns bons momentos por aqui, oscilou bastante, jogou mal algumas tantas partidas, tem as suas qualidades, mas com a concorrência que existe no elenco do Atlético hoje, especialmente as presenças de Vitor Roque, Pablo e Rômulo no elenco principal, teria pouco espaço no elenco do Atlético para a próxima temporada, e faz mais sentido que ele jogue em outro clube em 2023, seja em uma venda em definitivo, que é a prioridade do Atlético, ou seja em um empréstimo para que de repente ele possa continuar mantendo essa boa fase que ele viveu lá no estádio da Ressacada, para que o Atlético possa capitalizar com uma venda de repente ao final de 2023, se não for possível fazer isso de imediato. Segundo assunto do vídeo de hoje: Christian, que tinha tudo certo para reforçar o Cruzeiro por empréstimo na próxima temporada, pode ter outros destinos. Nos últimos dias surgiram interesses de Vasco da Gama e Fluminense na contratação do jogador, e o atleta agora avalia suas alternativas. Conforme eu falei aqui no vídeo anterior, eu considero um erro esse empréstimo, e um erro ainda maior uma possível saída em definitivo do Christian, que é um belo jogador, tem qualidade no passe, tem capacidade de finalizar de longa e média distância, já se mostrou decisivo em algumas ocasiões, e com um pouco de sequência poderia acabar se consolidando, como aconteceu recentemente com o Kelvin, no momento em que o Filipão decidiu apostar para valer no lateral direito. E para ilustrar um pouco esse meu raciocínio, eu vou tentar fazer uma gracinha e trazer o painel tático aqui para a gente trocar uma ideia, beleza? Primeira coisa que eu vou fazer é pedir desculpas para vocês, porque a partir desse momento eu não vou mais olhar para a câmera, vou olhar para a tela do meu computador para poder movimentar as peças enquanto eu vou expondo aquilo que eu penso. Então, nesse nosso painel tático, vocês vão ver os jogadores do Atlético Paranaense separados por algumas categorias. Volantes eminentemente defensivos, aí a gente está falando de Hugo Moura e Eric. Um Fernandinho que pode ser tanto o primeiro quanto o segundo homem de meio de campo. Léo Cittadini, Brian Garcia, Alex Santana e Christian, que são majoritariamente segundos volantes, alguns deles podem atuar até mais adiantados no campo. E mais à frente, os dois meias atacantes principais do elenco rubro-negro, o Vitor Bueno e principalmente o uruguaio David Terans. E como é que eu imagino o meio de campo do Atlético para a próxima temporada?
Um primeiro volante, que para mim seria o Eric, eu considero um jogador mais confiável disciplinarmente do que o Hugo Moura, que oferece muita intensidade, mas também acaba se perdendo um pouco nessa gana de vencer que ele tem. Fernandinho como segundo homem, até para poder participar mais ativamente da construção da jogada, sem oferecer tanto risco defensivo. E, logicamente, um Davi Terans, que é um jogador que faz diferença no elenco do Atlético Paranaense, decide jogos e que, para mim, é inquestionável. Então, a gente teria um meio de campo dessa maneira. Mas eu sou muito adepto daquela questão de você se adaptar às circunstâncias de cada partida. Então, por exemplo, se o Atlético precisa romper uma defesa fechada, como aconteceu algumas vezes no último Campeonato Brasileiro, não tem necessidade de a gente ter um Eric na base do meio de campo. Nesses jogos a gente pode sim ter o Fernandinho como primeiro homem e ter um Alex Santana ou um Christian trabalhando como segundo homem de meio de campo, para que o Atlético tenha mais capacidade técnica para trabalhar a bola e, quem sabe, romper essa barreira defensiva. Uma outra alternativa que a gente viu em alguns momentos da temporada que podem ser interessantes é o Atlético com 3 homens de meio de campo, 3 volantes, formando uma trinca, né? Repito, para mim o Eric, Fernandinho, que é inquestionável, e aí você pode ter Alex Santana, você pode ter Christian, e o Terans caindo para um dos lados, mas com liberdade para circular por dentro, como a gente viu em algumas partidas na reta final do Campeonato Brasileiro, inclusive contra o Botafogo, por exemplo. Então, para mim, o Christian é uma das primeiras opções do banco do Atlético Paranaense, ou até um eventual titular em algumas circunstâncias. Faria pouco sentido abrir mão dele nesse momento, por mais que a gente possa ter, em vez de Christian, um Alex Santana, por mais que a gente possa aproveitar melhor nessa temporada um Brian Garcia, que é um jogador interessante, pode até trabalhar como primeiro volante nesses jogos que o Atlético vai precisar propor mais o jogo, e até liberando um pouco mais o Fernandinho, uma coisa que ele já fazia no Independente Del Valle. Então o Atlético tem uma variedade de opções, mas entendo que dentro dessa variedade, um dos últimos jogadores de que a gente poderia abrir mão seria justamente o Christian, que o Atlético está cogitando emprestar. O que eu faria? Eu acho que faz mais sentido abrir mão de um Léo Cittadini, que tem uma relação mais desgastada com a torcida, é um jogador de uma característica mais específica, de pressão pós-perda, de muita intensidade, condução de bola. Acho que poderia ser útil, mas já é um jogador que está com bastante tempo no clube e que, de repente, uma saída dele nesse momento poderia ser boa para todas as partes. Então, encerrando essa nossa conversa, para que vocês pudessem entender um pouco melhor o que eu penso, repito, não acho que o Christian seja um jogador que devesse ser emprestado. O próprio Eric, por exemplo, que eu considero titular, é um jogador que poderia ser negociado caso surgisse uma boa oferta. O Hugo Moura pode fazer esse valor, o Atlético poderia contratar um novo primeiro volante no mercado. Acho que dentre os jogadores que o Atlético pode abrir mão, esses são os 2 nomes que fazem mais sentido. Eric e Léo Cittadini. Agora, o Christian é um jogador que, a meu ver, da mesma maneira que eu defendi em relação ao Kelvin em outros momentos, só precisa de um pouco de sequência para se consolidar como um jogador importante. É um volante muito qualificado tecnicamente, pode oferecer muito para o Atlético em algumas circunstâncias, e acho que faz pouquíssimo sentido essa saída. E agora, usando como gancho essa questão do Christian, eu acho que é importante que a gente converse, voltando a falar frente a frente, sobre como o Atlético tem tratado as categorias de base nesse começo de ano, que, ao meu ver, é um erro estratégico do clube. O encerramento da equipe de aspirantes pode comprometer a evolução e o amadurecimento dos jogadores jovens, e esses jogadores jovens têm sido o principal motor do projeto esportivo do Atlético. Então, Renan Lodge, Bruno Guimarães, Vitinho, que já foi e acabou voltando por questões políticas, uma série de jogadores que surgiram no Campeonato Paranaense, alguns deles em vias de serem dispensados ou negociados pelo Atlético, casos mais evidentes do Bruno Guimarães, que seria devolvido para o Audax, de um Léo Pereira, que o Atlético já dava como inutilizável, e que acabaram se destacando na equipe de aspirantes e se consolidando como grandes referências no time principal, e o Atlético simplesmente abandonou esse portal de amadurecimento acelerado, que é o Paranaense, ao encerrar a equipe de aspirantes. E mais, pelo que a gente teve de informações nesse momento,
vários jogadores que estiveram emprestados, que poderiam fazer parte da equipe de aspirantes, ou até que jogadores que estão extrapolando o limite de idade do sub-20, acabarão sendo emprestados e o desenvolvimento deles terceirizado para outras instituições. O Atlético poderia e deveria dar uma prioridade, uma atenção maior para esses jogadores, porque, repito, foram os jovens que permitiram ao Atlético se estabelecer no patamar que se estabeleceu hoje. E como o Atlético segue arrecadando muito com vendas, se o clube não se espertar no sentido de continuar desenvolvendo esses jogadores para serem vendidos, é bem provável que em um futuro próximo, e aí eu não estou falando de 2023 nem de 2024, mas quem sabe 2025, 2026, conforme esse capital acumulado for sendo gasto, talvez o Atlético deixe de ter o mesmo poder de investimento. Esses jogadores eles precisam ser o foco central do projeto do Atlético, conforme a gente conversou em outro momento. Então, volta a chamar a atenção para esse erro estratégico que a diretoria está cometendo e que foi muito incentivado pelo Luiz Felipe Scolari, que deixou de ser técnico na última temporada para se tornar coordenador do Atlético em 2023. Vou ficar de olho, não acho que seja uma boa ideia, espero estar errado, como todo atleticano. Eu desejo o sucesso do clube, mas vou estar bem atento e a gente vai conversando conforme as coisas forem se desdobrando. Então é isso, gente. Eu agradeço a atenção de vocês. Peço que deixem o like, se inscrevam no canal, acionem o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Compartilhem conteúdo nas redes sociais, principalmente grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense. Muito obrigado, até a próxima e falou!